Olha, tem uma fase na vida de quem estuda medicina que é diferente de tudo. É a famosa maratona de provas de residência. É aquele momento de altíssima pressão, sabe? Onde anos e anos de estudo são colocados à prova. Então hoje, a gente vai mergulhar em como sobreviver a esse período, que é um baita desafio. E a grande pergunta é essa, né? Como é que é passar por esse período? É uma fase em que o nome de todo mundo está ali, exposto numa lista pública, o que gera uma vulnerabilidade, nossa, imensa. É uma sensação que, vamos ser sinceros, quem não vive isso na pele dificilmente consegue entender de verdade. Para resumir essa experiência sem filtro nenhum, a resposta é essa aí, uma citação brutalmente honesta. Porque não importa o quão tranquila tenha sido a preparação, o período das provas, bem, ele pode ser simplesmente avassalador. É um sentimento com o qual muita, mas muita gente se identifica. Então, vamos começar a entender essa fase como ela realmente é. Uma maratona. E aquele momento em que a expectativa que foi construída ao longo de um ano inteiro de dedicação bate de frente com uma realidade que muitas vezes é totalmente imprevisível. E aqui a gente vê bem esse conflito. De um lado está a expectativa, certo? Aquela de manter o desempenho dos simulados, tirar notas altas, ser super consistente. E do outro lado vem a realidade. Provas com dificuldade que varia muito, o cansaço acumulado e, claro, até o fator sorte. Tem dia bom e tem dia ruim. E isso, infelizmente, foge do controle de qualquer um. E aqui a gente detalha um pouco mais essas variáveis. O nível de dificuldade da prova, por exemplo, pode mudar da água para o vinho. A gente tem visto exames recentes cobrando conceitos de R3. Aí tem o fator sorte, naquelas 10 ou 12 questões em que se fica na dúvida entre duas alternativas. E, claro, o cansaço e a familiaridade com os temas que caem na prova. Tudo isso mexe e muito com o resultado final. E quando o desempenho não é o esperado, o resultado quase sempre é um só: decepção. Então, nesta parte, a gente vai falar sobre como lidar com aquela espiral mental que vem logo depois de uma prova difícil. A tendência imediata, a mais natural, é essa: desmoronar. É chorar, se sentir incapaz e, o que é pior, entrar numa espiral de fracasso. É um momento em que aqueles bloqueios antigos são reforçados e a gente acaba perdendo a empatia pela própria jornada, por todo o esforço que foi feito até ali. Esse ponto é crucial. E ele fica bem claro com a história de um estudante que, depois de uma correção de prova desastrosa, simplesmente rasgou o gabarito e se trancou no quarto, sentindo que tudo tinha acabado. É uma reação do calor do momento, um sentimento de não era para ser, que ameaça jogar fora tudo que foi construído. Mas é exatamente aqui que o jogo pode virar. Depois de enfrentar a decepção de forma isolada, o passo fundamental é buscar força na rede de apoio. Ela é crucial para conseguir sair dessa espiral negativa. E essa frase, nossa, ela captura perfeitamente o poder da perspectiva. Sabe aquele conselho de mãe super simples, mas com uma sabedoria gigante? É isso. Ele ressignifica o que parecia um fracasso individual e transforma numa dificuldade compartilhada. Se a prova estava difícil, ela estava difícil para todo mundo. E só de pensar assim, a pressão já alivia. Tá, mas como acessar essa ajuda na prática? Bom, o processo começa em baixar a guarda e admitir a própria vulnerabilidade. O passo seguinte é tentar identificar os medos reais por trás da frustração, como o medo de decepcionar a família, por exemplo. E aí, por fim, se abrir e pedir ajuda de quem realmente se importa. Esse é o grande paradoxo da coisa toda. O instinto natural, quando a gente está fraco, é se fechar, não querer se expor. Só que é exatamente nessa hora que a conexão e o apoio se tornam mais necessários do que nunca para a gente reencontrar o equilíbrio. Ok, vamos agora para algumas estratégias bem práticas para proteger a saúde mental e recuperar o fôlego no meio dessa maratona de exames. Tentar manter uma rotina ajuda muito a criar uma sensação de normalidade. Fazer coisas que trazem conforto, sabe? Como ouvir uma música, pode ser um verdadeiro abraço na alma. A visualização positiva também é uma ferramenta poderosa. E, crucial, limitar as redes sociais para evitar comparações e fazer pequenas pausas para dar um reboot na mente são atitudes essenciais. E claro, um ponto fundamental para ter confiança é, sem dúvida, uma preparação sólida. As provas de residência estão cada vez mais exigentes, às vezes cobrando conteúdos que seriam esperados só lá na frente. Então, estar bem preparado é a base de tudo para enfrentar esses desafios com mais segurança. E falando em preparação de alto nível, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app
E aproveita o maior banco de questões do Brasil. Sério, tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Essa aqui é uma mudança de mentalidade poderosa. Pensa assim, depois de entregar o gabarito, o jogo zera. A prova seguinte é uma oportunidade completamente nova, com 100% de chance de sucesso. Ficar arrastando a corrente de um exame ruim para o outro só prende a gente no passado e sabota o futuro. Isso nos leva direto para a nossa última parte, mudar a perspectiva sobre o que realmente significa sucesso nesse processo, que é tão competitivo e, ao mesmo tempo, tão pessoal. Olha só que definição genial de sucesso, do John Wooden, um treinador de basquete lendário. Sucesso não é o resultado final, não é o título. É a paz de espírito que vem da certeza de que você fez o seu melhor. Quando alguém dá tudo de si, isso por si só já é uma vitória. E é fundamental lembrar disto. Não ser aprovado não é o fim do mundo. Na verdade, é um cenário onde a pessoa já é médica, formada, com a oportunidade de trabalhar, ganhar dinheiro e se preparar de novo, mas agora com muito mais experiência e maturidade para o próximo ciclo. A vida continua e muitas vezes até melhora. E para fechar, fica esta reflexão. E se aquilo que a gente percebe como um fracasso for, na verdade, só um degrau necessário na jornada? Um passo que prepara melhor para o que vem a seguir? No fim das contas, a forma como cada um enquadra as próprias experiências é o que define o caminho. Valeu por acompanhar esta análise.